Como trilhar a sua jornada dentro do marketing digital? Esse é o tema desse vídeo, eu espero que eu te dê um norte, né? Eu te dê um norte de como você deve seguir a partir de então, porque do mesmo modo que eu comecei, eu conheço várias pessoas que começaram, digamos, de uma forma errada e tiveram que se ferrar no caminho para aprender de fato. E eu quero com esse vídeo meio que tirar essas barreiras iniciais que, ao meu ver, são barreiras que na verdade mais confundem do que ajudam você. No seu início, ou até mesmo se você já estiver dentro do mercado, você vai perceber que existem muitas pessoas criando conteúdo, muitas pessoas falando, dando opinião, colocando a sua visão de mundo. Eu acho isso muito legal, né? Eu acho que quanto mais pessoas estiverem criando, mais probabilidade desse mercado se fincar mesmo no chão e ter um próspero futuro é maior. A probabilidade disso acontecer é maior. Mas existe um grande problema, né? Quando a gente começa a falar na internet, quando a gente começa a colocar a nossa opinião à mostra, quando a gente começa a de fato conversar com as pessoas, né? Dar a nossa opinião para as outras pessoas ouvirem. O problema é o seguinte: se você não tem experiência no que você está falando e você só está falando porque você viu o outro fulaninho fazendo e você achou legal e eu quero começar a falar, não sei o que, você tem esse tipo de atitude, o que vai acontecer é que, primeiro, você vai se confundir no caminho porque você não tem base experimental para falar o que você quer falar e, segundo, você vai confundir as outras pessoas. Porque o que você vai estar falando, o que você vai estar pregando como verdade, porque é isso que acontece de fato quando a gente começa a se comunicar, a gente tem que direcionar as pessoas. O negócio de criação de conteúdo é um negócio de direcionamento para as pessoas que precisam de direção. Então, o segundo problema é esse, é que você vai começar a direcionar as pessoas de uma forma errada, de uma forma que você não deveria estar direcionando, porque você não tem experiência ainda para direcionar isso. Tudo bem, não tem problema você não ter experiência. O grande problema para mim, na verdade, é você começar a falar como se você fosse um grande professor. Veja, você pode sim falar, você pode sim criar conteúdo, mas você deve criar um conteúdo condizente com o seu momento de vida, com o seu momento na carreira, com o seu momento da sua jornada. Então, ao invés de você, digamos, cagar regra ali e falar o que você meio que acha que tem que ser, você tem que se colocar em posição de aprendiz. E tá tudo bem. É isso mesmo que deveria acontecer de fato, porque veja se você concorda comigo. Uma pessoa que não tem experiência como social media, por exemplo, como copywriter, como editor de vídeo, como design, ela começa a colocar regras de como devem ser as coisas dentro desse mercado, sendo que ela mesma não vivenciou essa coisa. Olha que maluco que a coisa começa a acontecer. Você começa a falar coisas que você não viveu, que você escutou outras pessoas falando, e muitas vezes essas pessoas que estão falando não têm experiência como você. E a gente começa a entrar nesse ciclo vicioso de pessoas falando coisas totalmente aleatórias, totalmente sem significado nenhum, que não tem experiência, não tem referência na vida prática, né? Então, a primeira coisa que eu te indico fazer agora, já dando um passo concreto para você, de forma prática mesmo, é você começar a prestar serviço sobre essa coisa que você quer falar. Muitas vezes a gente se coloca em alguns mercados, né? Como eu disse, copywriter, editor de vídeo, social media, né? Redator, que seja, qualquer profissão, qualquer área do digital que seja. Você começa primeiro a prestar esse serviço para outras pessoas para você começar a ter bagagem sobre essa coisa. E essa bagagem, ela vai se tornar a sua experiência, que logo você vai poder agora sim falar o que é certo e o que é errado segundo a sua experiência. Porque se você não tem experiência na coisa, se você não presta esse serviço, se você não está diariamente no campo de batalha ali, tendo os problemas, tendo as consequências do seu trabalho ali que você escolheu, você não pode falar para outra pessoa como a coisa deve ser feita, porque você mesmo não sabe como deve ser feita. Você não experienciou essa coisa. Experimentou, no caso, né? Então, é mais ou menos isso que é o caminho. O primeiro passo do caminho é você primeiro começar a prestar o serviço da área que você está se alocando. Porque, primeiro, quando você começa a prestar serviço, você vê se é exatamente essa área que você quer perdurar durante o tempo. Eu comecei, por exemplo, como designer. Depois eu fui para gestor de tráfego. Depois eu mexi com blog também, com questão de programação. E aí eu voltei para design, mas eu vi que não era exatamente isso que eu queria. Aí eu fui para estrategista de conteúdo, que é a profissão que eu estou hoje, que eu estou exercendo há alguns anos já.
Eu já tenho uma boa experiência dentro dessa profissão. Então você vê, imagina se lá no começo, se eu tivesse começado a falar o que era certo como designer, primeiro, eu não estaria feliz, eu não estava feliz na profissão, logo porque eu mudei depois de profissão, né, digamos assim, eu fui para gestor de tráfego. Então, o que eu estava falando naquela profissão não era o certo. Por quê? Primeiro, eu não tive, digamos assim, tanta vivência lá no começo, e segundo, eu não gostava da profissão. Então, o que eu falava começava a pesar na cabeça das outras pessoas que gostariam e se dariam bem como designers, entendeu? Então, a gente precisa tomar a consciência de que o que a gente fala na internet tem um peso, né? Tem uma responsabilidade por nossa parte do que a gente fala. A gente não pode simplesmente sair falando qualquer coisa, achando que a gente pode colocar regras nas coisas no mercado, sendo que, primeiro, a gente não experienciou, segundo, a gente não tem uma base sólida ali fincada naquela profissão, e terceiro, que você vai confundir as pessoas fazendo isso. Então, é basicamente esse o tema do vídeo. Se você quer começar no marketing digital de forma certa, se você quer ter uma jornada, digamos, feliz, não comece a falando como se fosse um professor, mas comece falando, se você tem vontade de criar conteúdo, comece falando como se você fosse um aluno que está aprendendo. Porque com o passar do tempo e você mostrando sua experiência dentro da profissão, as pessoas vão começar a notar de forma natural que você está colhendo experiência e está vivenciando a coisa. E isso vai ser muito mais natural e vai ser muito mais benéfico para você como criador de conteúdo. E você vai também ajudar outras pessoas a perceberem que é assim que se cria conteúdo da forma certa. É a partir da experiência, não é a partir do achismo. Então é basicamente esse o tema do vídeo. Eu espero que eu tenha te dado um caminho, eu espero que eu tenha te dado uma visão legal sobre a coisa. E se você gostou, não esquece de me seguir aqui, de se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like, de comentar o que você achou desse vídeo. Eu espero você no próximo vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.